Olá, sejam bem-vindos mais a um podcast CV na Prática. Muito obrigado novamente pela sua presença. Você que já fez parte, já acompanhou, e você que ainda não acompanhou, que é o primeiro episódio, nos siga. Entre no nosso site cvcrm.com.br, entre no nosso Instagram, Consultor de Vendas, no Spotify, no YouTube, curta lá o sininho. Para quê? Para você ter vários episódios de novidades do mercado imobiliário que trazemos todas as terças para vocês. O nosso objetivo sempre é trazer transformação, inovação e integração de toda a cadeia da construção civil. Trazer pessoas aí que têm uma relevância no mercado, pessoas que têm de forma prática o desenvolvimento do crescimento no mercado imobiliário. Então esse é o nosso objetivo principal. E hoje eu trouxe um cara aqui chamado Paulo Assis, cara. Eu acho que quem não conhece vai conhecer, mas é uma referência no mercado aí de construção civil, trabalha há muitos anos, que agora está com uma consultoria chamada Hub Growth. Mas nada melhor do que o próprio Paulo para contar um pouco da sua história. Vamos bater um papo aí durante esse episódio, trazendo um pouco da experiência dele, do que ele pode transformar o mercado e principalmente de forma prática, o dia a dia de planejamento, desenvolvimento e consultoria do trabalho dele. Ei, Paulo, meu amigo, obrigado aí, viu, por fazer parte aqui do nosso CV na Prática. Seja bem-vindo. Na próxima eu quero você aqui em Aracaju, nossos estúdios, mas dessa vez a gente faz online. Mas me conte um pouquinho aí, Paulo. Me conte, quem é o Paulo? Meu amigo, um prazer estar aqui com vocês. Falar de venda, falar de inovação, falar de transformação digital, para mim, é uma alegria. O Paulo, eu sou um aficionado pelo mercado imobiliário, já tenho alguns anos de experiência no mercado. Tive, ao longo dos últimos 14 anos, aí, trabalhando numa companhia listada na Bolsa, a Direcional, e lá a gente fez uma jornada de transformação digital e crescimento de vendas muito grande. No ano passado, depois de cumprir uma jornada de executivo, eu voltei a empreender, já tinha empreendido alguns anos atrás enquanto construtor, e montamos uma empresa de consultoria aí, que é a Hub Growth, com a missão de crescer e escalar as vendas através do mercado imobiliário no Brasil inteiro. É um prazer estar aqui com vocês, você vê essa ferramenta fantástica que tem ajudado aí vários construtores de diversos tamanhos pelo Brasil. Então, isso é rápido, breve, se ficar falando de mim, eu acho que não é muito legal. Pô, Paulo, então brigadão mesmo. Eu queria assim pegar um pouco dessa história. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco, porque acho que o grande sucesso que foi a transformação digital do grupo Direcional, né? O que você puder falar em termos de tamanho, até porque é uma empresa listada, né? Assim, o quanto vocês cresceram, o quanto o digital foi importante para isso, o quanto soluções tecnológicas. Então, eu queria entender um pouquinho dessa história para depois chegar no marco aí do Hub Growth, da experiência do próprio Paulo hoje nos dias atuais. Legal, bacana. Como eu disse, sempre fui um apaixonado pelo mercado imobiliário, e nessa jornada em Direcional, todas as empresas querem crescer, né? E a gente veio, ao longo dos anos, num crescimento orgânico dentro da companhia, e chegou num dado momento, eu diria em 2018, por aí, a gente viu uma necessidade muito grande de aprofundar no digital. Começamos a implementar várias iniciativas de transformação digital, de implementação do sistema, muito focado na jornada do cliente. Eu acredito profundamente que todos os negócios é inevitável a gente pensar que o cliente terá uma jornada digital. Ele pesquisa na internet, ele evolui no contato via site, ou mesmo quando ele está visitando uma loja física, ele sai ali no seu celular e pesquisa no digital. Então, a partir disso, o negócio cresceu organicamente muito bem, mas a forma de escalar, a forma de potencializar as vendas era através do digital. Nessa época, em 2018, eu posso falar porque os dados são públicos, a empresa vendia, em 2018, 1,8 bi, dos quais, naquele momento, 100 milhões eram iniciados digitalmente. Então, de um total de 1,8 bi, apenas 100 milhões eram iniciados digital. Nós, criamos um Labs que ficou focado em implementar estratégias, dentre as quais implementação de CRM, para que a gente pudesse traquear a jornada toda, proporcionando que essa jornada fosse mais fluida. E quando nós fechamos o ano de 2021, para ter um número emblemático, o volume de vendas tinha passado de 1,8 bi para 2,8 bi, e o digital, que era 100 milhões, passou para 1 bi.
digital. 50%. Então, 30% a 40% ali da operação completa. Isso. E um crescimento só do digital de 10 vezes, né? De 100 milhões para 1 bi. Isso foi muito importante para o grupo, né? O grupo hoje é um grupo que opera mais de 3 bi, com um volume muito grande no digital, e eu entendi que ali eu poderia voltar a empreender e atender empreendedores pelo Brasil todo, aí junto, tentando agregar aí junto com vocês que estão nessa jornada de transformar, de fato, transformar a vida de empreendedores, de empresas e, por que não, dos clientes, né? Porque tem uma jornada mais fluida através das ferramentas de CRM. A Direcional, a gente tem alguns podcasts que não acompanham, a gente fala muito aí sobre a questão da construção civil regionalizada, né? Que é muito difícil, né, ter grandes construtoras, né? Porque em um outro podcast que nós falamos muito sobre isso, né? O que é o mercado da construção civil? Primeiro, ele tem que ter acesso a funding, a crédito, né? Que as grandes têm. Segundo, ele tem que ter informação. E hoje, né, a maioria das construtoras consegue ter acesso a crédito e a informação está até mais fácil. O negócio é como somar isso. Por isso que você não vê um grande player ou vários grandes players no mercado, até porque essa grande distribuição geográfica continental do Brasil, legislação, então tem essa dificuldade. Quais foram as maiores dificuldades, ainda falando um pouco ali da Direcional, esse sucesso de crescimento que vocês tiveram, que você acha, quais foram as maiores dificuldades e quais foram as maiores virtudes, né? Já entendemos que o digital, mas se você puder falar um pouco mais na prática ali, cara, tivemos essas dificuldades que a gente pensava que ia acontecer e o quanto o digital ajudou a essas dificuldades serem minimizadas. Legal. Primeiro passo é a implementação de um modelo operacional em cada regional que fosse padrão, né? Eu acho que a parte operacional, processos, ela é muito importante. Eu acredito demais em processos. Então, a implementação de processos foi uma coisa que a gente conseguiu que todas as regionais funcionassem uniformemente. A partir disso, o digital é uma jornada que erros e acertos, você bem sabe disso. Todo mundo que começa na jornada digital olha para um lado racional e fala assim, não, o meu negócio é só o seguinte, eu vou gerar mais lead, cabeça de engenheiro, sou vendedor, mas sou engenheiro também. Eu lembro quando eu fiz uma conta com o time, falei, bom, nós estamos gerando X leads, vou gerar 10X leads e vou vender 10 vezes o que eu vendo hoje. Tão simples quanto isso. E começamos essa jornada dessa maneira. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo que essa matemática, ela não é tão simples assim. Matemática não é tão simples assim. Tem um time, nós começamos, né, numa empresa grande, na época já era uma empresa grande, mas nós, ao criarmos um Labs, hoje para a gente de tecnologia é normal, mas você imagina chegar naquela época, a empresa falar, eu vou contratar um analista de inbound, um analista de UX, então, termos completamente novos para o mercado que é conservador, né? Você está trabalhando com construção civil. Então, até para explicar esses cargos era muito difícil. Então, a grande dificuldade, de uma maneira geral, eu costumo dizer, Fábio, é mindset e cultura. Porque realmente inovar é lindo no discurso, no dia a dia tem as suas dificuldades, porque a tentativa, erros e acertos, e na hora de errar, tem que ter coragem para ajustar e seguir em diante. E deixa eu da operação mesmo lá, você tinha os inbounds, você também tinha outbound, mas a operação do SDR era centralizado em todas as regionais, assim, com esse processo único lá, você tinha SDR que qualificava, ou você disparava automaticamente para as imobiliárias corretores que fazia parte de parcerias ali de vocês? Essa pergunta é muito boa. Isso também foi um ponto que, quando eu pensei, né, eu vou aumentar então 10 vezes o número de leads, a gente tinha um time de SDR baseado na matriz em Belo Horizonte. E quando você pensa... que atendia todas as regionais. Vou passar para todas as regionais. Tá bom. E aí falamos, vamos crescer 10 vezes o número de leads, eu vou ter que crescer 10 vezes o time. Então não funciona, é impossível, né? Porque o custo fica absurdo. E aí a gente adotou a estratégia de mensageria plugada, integrada com o CRM, né? Eu acho que isso foi um grande salto também, em melhoria de percentuais de conversão ao longo da jornada, né? Então, respondendo à tua pergunta, o time é centralizado ainda na matriz em Belo Horizonte, mas com a estratégia do bot a gente conseguiu qualificar esses leads melhor e, a partir de lá, via plataforma integrada com o CRM, você faz o transbordo desse contato desde o momento inicial. Ele passa pelo bot, passa por um GA
vai para o time na ponta, tudo no mesmo, na mesma jornada para o cliente, fazendo transbordo via plataforma, usando tecnologia. Pô, perfeito, perfeito. E você vê a tecnologia a favor, né, da ajuda de venda imobiliária. E o robô, você via que funcionava perfeitamente? Funciona. O robô também, existe uma mística muito grande sobre inteligência artificial, sobre bot, tudo. Na prática, eu acredito, a minha leitura disso é que isso é igual criar um filho, né? Você começa com o bot com a raiz pequenininha, perguntas e respostas. Aí, à medida que você vai passando, você vai configurando melhor, o bot vai aprendendo, você vai trazendo funcionalidades e tal. Hoje, por exemplo, esse bot que a gente implementou lá, ele está funcionando, ele tem outras skills, ele vai evoluindo bastante. Então, à medida que o tempo passa, você vai trazendo novas informações para o bot, e isso permite qualificar melhor o teu lead, e com isso permite melhorar os percentuais de conversão ao longo da jornada. E aí você falou de percentual, eu ia falar um pouco de KPIs, indicadores aí, né? Eu sei que hoje você já tem aí vários incorporadores, você vai falar já um pouco do Hub Growth e o papel dela, mas é o que mais perguntam pra gente, qual é a taxa de conversão ideal, quantos leads são por conversão? Diz, cara, vai depender muito, né? Eu sempre digo, vai depender muito. Vai depender muito do produto que você tem, vai depender muito da região que você tem. O melhor sempre é que você fez, né? Matemática, tentativa e erro, e principalmente validar e comprovar e avaliar através dos próprios números que você tem nos períodos anteriores. Importante é sempre estar em processo de evolução constante. Não depender apenas do AdWords, do Ads, e como também, quem não sabe o que é Ads, aqueles links patrocinados, mas também trabalha de forma orgânica, naturalmente. Então lá, você tinha um número mais ou menos de um direcional quando você trabalhava assim se é a rede social que trazia mais, se é o próprio Google, o quanto de percentual aí, de forma geral, tá? Sem números precisos, assim, Fábio, 50% era Google mesmo, busca direta, desses 50% aí pode ser ads ou não, e o resto redes sociais em geral. Como é que você fazia esse trabalho aí? Quais são os resultados que você mais colhia? Ou mais colhe, né? Pensando bem, né? Você pode falar como era direcional e como está sendo hoje, né? Que você atende aí uma vasta de clientes Na muito verdade, forte. perfeito. Isso vai mudando ao longo do tempo com o processo de maturidade da jornada digital das empresas. Mas eu não vou me furtar a pergunta, não. No segmento econômico, o que gera mais volume tem sido até então o Meta, né? O grupo Meta ele tem um percentual relevante desse resultado, que eu diria que mais de 60%. Você tem um pouco de Google e tem as demais estratégias que a gente utiliza também para poder converter. E por que eu estou dizendo que evolui ao longo do tempo? Porque à medida que você vai criando, por exemplo, um blog que vai trazendo conteúdos relevantes, que com isso você fica melhor ranqueado em SEO, você tem um posicionamento melhor em termos de relevância, né, no universo digital, você vai conseguindo colher os fluxos. Mas no segmento econômico, eu diria que o Grupo Meta representa mais de 60% disso, respondendo à tua pergunta. E a grande vantagem do digital é que a gente tem número de tudo. Então, é métrica o tempo inteiro. E eu costumo dizer que percentual, quando a gente analisa o macro, ele é uma média, né? Percentual de conversão. Deu 2, deu 3, deu 4. Ele é uma média. Se você entender que é uma média, você vai observar que tem gente que está acima da média e tem gente que está abaixo da média. Como é que eu faço para melhorar a média? Vou trabalhando o que está abaixo para que ele possa subir, e com isso a gente vai melhorando as médias, né? Então, de uma maneira geral, eu diria isso. E o interessante é que parece que toda a área, como você falou, na lista de balde, na lista da Tibaldi, eu acho que tanto lá no direcional e as suas investidas aí, onde na Hub Growth, que aí eu quero que você fale um pouco dessa vontade de empreender, né? Porque assim, esse gosto, essa eu diria, esse sangue nos olhos, né? Essa vontade de pegar toda essa experiência, esse know-how, multiplicar a nível nacional. As pessoas todas, a maioria eram dentro do seu time, né? Você não terceirizava geração de conteúdo, geração de material, até porque eu acho que precisa de muitas coisas rápidas, decisões rápidas, mudança de contexto, de estratégia ali do digital, eu tô falando, né? Todos, como você falou, são equipes internas que existiam no direcional e hoje você tem isso dentro da Hub Growth, né? E você podia falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Isso foi um grande paradigma, né? Como eu disse, montar uma estrutura de digital hoje, você sabe que você tem uma série de skills necessárias e um time grande para isso, mas eu acreditava que se eu não tivesse o domínio de todos os profissionais necessários para fazer um processo digital do começo ao fim, eu não conseguiria isso. Então,
a gente montou isso, e hoje em dia a gente tem isso dividido claramente em 5 squads, que eu diria. Eu tenho uma squad que é dedicada na área nossa core business aqui, que é CRM. Tem uma squad dedicada a UX, User Experience, né, experiência do cliente, que tem que estar melhorando o tempo todo. Tem uma squad hoje dedicada a copy. Eu tenho trago algumas coisas diferentes do mercado de copyright, que bomba em outros setores, no mercado imobiliário ele ainda é pouco afeito. Então, a gente tem uma squad dedicada de copy, tem uma squad dedicada para mídia e performance, normal, é o que é o mais conhecido no mercado, né, até diria. E tem uma squad hoje dedicada a acompanhamento comercial, time de SDR, vendas, que é fundamental, hein, Fábio? É importante dizer que a gente, para que esse negócio funcione todo, o time de vendas, né, que ainda no mercado imobiliário existe muito forte aquela questão do corretor, de atender presencial, ele precisa estar muito bem conectado com esse ecossistema e entendendo todas essas métricas, perfis e nomenclaturas, senão você começa a funcionar bem parte do funil e na hora que chega no time de vendas você não consegue converter. Então, esse mundo digital, né, que eu Digital, falo hoje, ele isso aí. precisa conectar e funcionar. Até porque no final tem que ser digital também. Eu sempre digo, cara, eu tenho estratégia digital, não tenho estratégia digital. Acho que tem que acabar com isso, né? Eu tenho canais de aquisição, que pode ser tanto digital como não digital, você tem que trabalhar em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, nesses 5 pilares, você vê tech aí, que é o software, porque você vê que sem CRM, e é como fosse, não vou dizer que são tripés, mas é muito mais do que o tripé. Então, no final, mas são pessoas, treinamento e software, né? E o maior desafio desses, com certeza, é no SDR ali, né? Na qualificação do lead, são nas pessoas, ter a abordagem correta, o tratamento correto. Eu vou insistir que o maior desafio é mindset, é cultura. As pessoas ainda são muito resistentes à mudança, né? Existe uma mudança de contexto. Para fazer isso dentro do mercado imobiliário, hoje, quando a gente começou essa história, já vão quase 6 anos, tinha muito mais resistência, né? Hoje as empresas estão vendo que dá resultado, então começam a aceitar mais. Mas as pessoas acham que primeiro vão perder o emprego, que você vai tomar o espaço dela e tal, e de repente começam a perceber, não, na verdade é que você vai conseguir gerar mais resultado, mas como você bem disse, as pessoas são fundamentais para trazer resultado. São os profissionais que estão ligados a cada uma dessas áreas que conseguem trazer resultado, né? Então, e você me fez uma pergunta, eu vou aproveitar aqui. Quando surgiu a ideia de empreender e a gente criou a Hub Growth, é muito importante olhar para o mercado e falar o seguinte, olha, nós temos grandes empresas no Brasil, mas o mercado imobiliário, você sabe melhor do que eu, ele é um mercado pulverizado, né? São várias construtoras pelo Brasil, com condições não tão favoráveis financeiramente como as grandes empresas. Então, precisávamos criar uma metodologia que funcionasse para médias e pequenas empresas também, por que não? Que eles pudessem ter acesso. E você foi pioneiro nisso, de proporcionar, né, de dar essa capilaridade para uma ferramenta que uma empresa de médio ou mesmo de pequeno porte pode levar a sua companhia a outro patamar, porque, na minha opinião, estabelecer um CRM e implementar um CRM na empresa, ele é o que eu digo, Fábio, eu faço essa análise, essa comparação com os construtores, ele é a fundação do prédio. Sem a fundação, não dá para edificar, né? O prédio cai depois. Então, CRM ele te dá isso. A partir dali, o universo, o céu é o limite. Então você vê assim, essa visão sua de montar a Hub Growth para levar essa demanda do mercado, ou melhor, essa necessidade de levar o digital, essa conscientização, essa estruturação, mas o pilar disso tudo é um CRM, né? O pilar disso tudo é você controlar, até porque como você vai medir o dado se não tiver listado em algum lugar, né? E aí então assim, então vou ser direto, eu sou um incorporador, que nosso público que nos acompanha são incorporadores, que é nosso público direto. Eu sou um incorporador, o que a Hub Growth podia me ajudar em termos de dor? Lógico, já deu para entender um pouco que vocês trabalham, mas qual é o pitch principal que vocês levam para esse incorporador? Como é que eu conseguiria entender mais o que a Hub Growth poderia ajudar no dia a dia do meu negócio? Na prática, é potencializar suas vendas através do digital. Como? Implementando essa jornada que eu disse que passa por essas 5 squads. Começando pelo básico, como você disse, que como é que eu vou ter os números? Eu digo para o incorporador o seguinte, você quer ter
no seu celular todos os indicadores da sua empresa? Quero. Isso é o CRM. O CRM te dá essa oportunidade. Agora, como se faz isso? Aí a gente entra dando assessoria de implementar o CRM, conectar campanhas, traquear campanhas, trazer números, né? Porque você sabe que o CRM, ele é como diria assim, você põe uma Ferrari, mas tem que saber pilotar a Ferrari. É isso aí. Estar lá e conseguir extrair o máximo daquela ferramenta. Então, o CV, e estou falando isso porque quando a gente começou a Hub Growth, a gente analisou o mercado e falou quais são as ferramentas que a gente tem disponível para o real estate, né, que possam fazer diferença. Porque o CRM, você que é mais entendedor do assunto, sabe que existem inúmeras plataformas no mundo e elas existem para qualquer negócio. Né? É isso aí. Generalista, a gente chama. Isso. E a gente, inclusive, para começar essa jornada, olhamos lá atrás para outros setores, porque o mercado de real estate ele era meio conservador e parado. Aí, hoje, a gente olhou e falou, qual é a ferramenta que tem um número de customizações necessárias para atender o mercado imobiliário? Por quê? Quando a gente vai para a nuvem de vendas, que a gente está falando no contexto CRM, e você sabe melhor do que eu, o mercado imobiliário tem várias nuances, várias customizações. Você tem Minha Casa Minha Vida, tem loteamento, tem imóvel que venda na planta, tem imóvel que venda com repasse futuro, tem integrações com o correspondente. E aí a gente olhou todas as ferramentas e, de fato, chegamos à conclusão que a ferramenta que atende rápido, a gente pode... Quick wins, né? O pessoal gosta de falar isso, né? Os ganhos rápidos para o incorporador. Como é que eu coloco uma ferramenta e ela começa a dar resultado? Você vê, realmente estou falando porque eu estou aqui no podcast, é porque eu tenho feito isso com alguns clientes, a gente chega lá, consegue plugar rápido, estruturar, fazer os APIs necessários, começar a fazer campanha, traquear e fazer o que mais importa para o incorporador, que é o quê? Vender. É isso aí, é vender, fazer... Eu até digo que fazer o feijão com arroz, fazer o feijão com arroz tendo um controle gerencial disso. Agora, você falando aqui coisa interessante, assim... Parece até que o CV a gente já tem 10 anos desenvolve para mais de 600 incorporadoras do país hoje, né? Se você estiver vendo esse podcast tem em 2023, final do ano 2024, se Deus quiser, a gente está chegando perto dos 1.000. Mas o nosso desafio é justamente a quantidade de solicitações. Olha que a gente é especialista, olha que a gente vive só falando com o incorporador, mas a quantidade de coisas que ainda solicitam para a gente evoluir muito mais. Eu acho que qualquer solução SaaS, né, que é software sob serviço, ou solução tecnológica, é você conseguir mensurar ou priorizar as demandas do mercado. Né? Então, a gente sempre tem que discutir isso. Existem outras soluções generalistas do mercado? Existem. Mas elas nunca vão conseguir, né, chegar ao nível que a gente joga de especialidade. Pega uma simulação de VP, PV, de cálculo para o futuro, price, cara, como é que você faz isso tudo? Só vivendo e sobrevivendo no dia. Acho que você passou até por uma experiência aí, né, de um grande software aí no mercado mundial, mas tem que ter um processo de customização e de investimento muito forte. Né? E eu acho que uma coisa também é o tempo, né? O tempo é dinheiro, né? O quanto... E no final a gente tá com uma hashtag aqui 2023, tá, Paulo? Que assim, criar tendências para o mercado imobiliário. O quanto nós, junto com o Hub Growth, tudo, chega para o incorporador e diz, amigo, tem um processo, um workflow, uma metodologia que vai te ajudar a vender mais e você vai se concentrar sua energia no que você sabe fazer melhor, que é vender e construir, né? Em alguns casos construir, em outros casos terceirizar. Então esse é um grande desafio, né? Então o que é que a gente ainda continua evoluindo? Então aqui dentro do CV, como você falou também um pouquinho, a quantidade de novidades. A gente já previu agora em 2023 um roadmap gigantesco, porque a gente acha que tem muita frente que a gente tem que resolver ainda aí, né? E aí, Paulo, e lá dentro da Hub Growth, então qual é a sua ideia? Você vai estar, e eu acho que é legal a gente comentar isso, né? Que você visualizou isso no mercado, fizemos a parceria, e aí você vai começar a ser canal nosso, né? Para atender, porque o que você visualiza é ter esse guarda-chuva de soluções. Porque, vou entregar aqui a consultoria, vou entregar aqui a gestão de vender mais através do dígito, mas contrato o software fora, eu não sou responsável por isso. Então a ideia é você entregar tudo isso pronto e completo para o seu cliente, correto? Exatamente, porque você deve viver na prática e saber que uma grande dificuldade, você bem pontuou agora há pouco, o core business do incorporador é achar o terreno, desenvolver o projeto, achar o melhor produto, fazer a campanha de marketing, lançar, vender e construir. Né? Não é operar sistema, não é operar toda essa logística que precisa para efetivamente gerar a venda. Então,
o que a gente faz é exatamente isso, você vai comprar ferramentas, vai utilizar ferramentas e a gente opera essas ferramentas, configura essas ferramentas para que elas funcionem e que você possa extrair o máximo dela. Eu costumo dizer que isso é muito igual uma série de coisas que você, às vezes você compra. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Vai lá e compra um celular hoje, um iPhone 14. A maioria das pessoas usa 5% do que tem de funcionalidade ali, né? E um CRM é a mesma coisa. Se você não tiver pessoas que têm esse know-how, essa expertise, né? Nós temos anos de mercado imobiliário, quanto tempo para entender, né, essas coisas que você acabou de dizer, simulação de PV, de aprovar na Caixa, quando é o caso. Então, tem uma série de situações inerentes a esse processo que rodam dentro do CRM, e o que a gente faz é aliviar essa dor. Falar, olha, você não precisa pilotar nada disso, a gente implementa isso e vai fazer um acompanhamento gerencial disso e te dando um resultado diário. A vantagem dessas campanhas e traqueamento, tudo, hoje a gente pode passar números e indicadores. Na verdade, eu não digo diário se o cliente quiser, né? Porque o report é just in time, né? Todos os dados CRM é o tempo, né? Então, essa é a grande vantagem. Essa é a nossa proposta de valor. Já estamos aí com a oportunidade de estar junto aí no Nordeste, em alguns eventos. Já temos 2 clientes aí do Nordeste. Fico muito feliz de poder estar atendendo já clientes do Nordeste. Aqui em São Paulo, já com clientes, São Paulo, Rio e Minas Gerais. E o objetivo é esse, conseguir atingir o maior número de construtores, incorporadores que queiram aderir a uma jornada que, para mim, o caminho é inevitável, não tem volta, né, Fábio? Paulo, e agora falando um pouco mais de futuro, né? O que é que você imagina no mercado imobiliário? Eu sei que é difícil a gente imaginar qualquer coisa com essa grande, eu diria, enxurrada de tecnologia, né? Ano passado a moda da vez era aí tal do metaverso, né? Blockchain, tokenização. Não sei se você ouviu falar aí esse momento, tá falando agora do tal do chat GPT. Independente da tecnologia, o que é que você imagina aí do mercado do digital, mais focado para o mercado imobiliário? O que é que você consegue vislumbrar e que pode acontecer aí nos próximos anos? Esse exercício eu sempre tento fazer. É claro que é um exercício de futurologia, ninguém sabe, mas eu vejo o mercado imobiliário engajando muito mais nesse processo de transformação. Eu vejo, quando a gente começou essa jornada, eu bem pontuei que era focado em melhorar a experiência do cliente. E no meio disso veio a pandemia, ninguém previa isso. E a pandemia foi um momento de stress test para a gente, né? O teste de estresse absoluto, nós fechamos todos os pontos de vendas naquele momento que tinha no Brasil inteiro e precisávamos continuar rodando uma máquina desse tamanho que eu falei em termos de volume de venda e tal. E a gente conseguiu operar tudo remotamente. O que eu quero dizer é que hoje em dia já existe tecnologia para que você possa fazer essa jornada da aquisição de imóveis 100% virtual. Como eu vejo a gente trazendo experiências cada vez mais imersivas para o cliente poder, amanhã, adquirir o seu imóvel. Eu não vejo, honestamente, cliente daqui a 5 anos indo no stand de vendas mais. Eu acho que daqui a 5 anos o cliente está fazendo uma experiência virtual e ele vai estar adquirindo o seu imóvel e a gente vai estar, eventualmente, acompanhando uma visita virtual com óculos, que a gente já fez alguma experiência aqui, e ele entra dentro do empreendimento, não só do decorado, e vai caminhar virtualmente, sentado na sala da sua casa à noite, com a sua esposa, com o marido, enfim, tendo aquela experiência tranquila, e ali ele pode converter ou naquele ambiente virtual ou mesmo caminhar para uma visita física. Mas eu acho realmente que as ferramentas hoje, para que a gente possa fazer isso virtualmente, estão sendo cada vez mais imersivas, e a gente vai diminuir essa necessidade de estruturas imensas para proporcionar essa experiência e vão conseguir proporcionar isso virtualmente. E o profissional de TI, de venda, qualquer que seja a classificação que eu queira dar para ele, o profissional que estiver mais adepto, mais disposto a aprender e evoluir nessa jornada, será o profissional indispensável para conduzir essa jornada. E você vê, o nosso produto, né, principalmente o primário, principalmente o lançamento, é feito de imagens. A diferença de você ir para um stand é ok, você no stand pode ter até uma maquete. Mas no final são imagens. Eu acho que o exemplo é a própria pandemia, né? O quanto de imóvel foi vendido no conforto de sua casa,
né? Então você vende no final um sonho, né? Um sonho que irá se materializar e é totalmente possível fazer essa transformação. Meu amigo, já chegando aqui, felizmente, né, no nosso final do nosso bate-papo, mas eu gostaria de agradecer muito, parabenizar pela sua história aí, né? E dizer, cara, são pessoas que nem você, que saem do mundo executivo, mas querem empreender, né? Construir o seu próprio negócio. Eu sei que a gente sabe como não é fácil, né? Mas eu acho que com paixão que você tem, a gente tem para o mercado imobiliário, ajuda a gente a transformar. Eu acho que é um papel nosso, né? Não ficar só limitado naquela região. Eu acho que foi um interesse sócio, lógico, de business, né? Você quis, mas eu acho que você quis replicar esse modelo a nível nacional, né? Replicar esse modelo ajudando a incorporadores a construírem cada vez mais venda, digital e transformando esse mercado. Quero só agradecer. Se você quiser falar algumas considerações finais aí para os incorporadores, como é que faz para pegar um contato aí de Paulo, da Hub Growth, para as pessoas te acharem? Bom, eu também quero, nas considerações finais, agradecer. Te conhecer foi muito bacana, você é um cara também com energia muito boa, tem uma história maravilhosa de persistência, que para chegar aqui, você vê quantos anos de desenvolvimento de ferramentas. Se a gente falar em CRM há 10 anos atrás, você estava falando, talvez era japonês com a maioria das pessoas, né? E fui dedicado e persistente, está nessa jornada maravilhosa aí, que só tem para crescer. Então, eu te agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui junto com você. Para nos acessar, acho que da melhor maneira é no nosso site, Hub Growth, Hub, é o núcleo de crescimento, Growth é crescimento, né? Então, é www.growth.com, www.hubgrowth.com. Tem também no LinkedIn, Paulo Assis, o pessoal me segue no Instagram também, então tem contato aí, a gente pode, estou à disposição, é um prazer, adoro bater papo sobre o mercado imobiliário. Eu olhei, você falou que estava acabando o tempo, eu olhei que tem 50 minutos nós estamos conversando, parece que tem 10, né? Se deixar aqui, cara, mais uma vez, o pessoal fica me cortando aqui, não, Fábio, mais do que 50 não, porque se deixar aqui a gente fica o dia inteiro, mas vão ter outras oportunidades para nós trazermos aí cada vez mais conteúdo para o mercado. Obrigado, meu amigo. Bom, pessoal, estamos chegando então aí mais um final do podcast CV na Prática, né? Sou o Fábio Garcês, CEO do CV CRM. Como sempre digo, nosso objetivo é trazer informação, transformação e integração na cadeia da construção civil, mas como sempre, trazendo pessoas que são referência, trazendo soluções tecnológicas, parceiros, mas não deixe de nos seguir. Todas as terças-feiras, entre no nosso site cvcrm.com.br ou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, o próprio YouTube e o Spotify. E nos acompanhem e sugiram. Se vocês tiverem interesse, entre em contato com o nosso time, sugira possíveis pessoas para nós entrevistarmos, como também temas para nós debatermos. Nosso objetivo aqui é transformar o mercado imobiliário brasileiro. Valeu, Paulão! Um abraço, cara! Show!